Pronto, estamos no ar nessa tarde de sábado para realizar a palavra de Deus que aqui está para desmascarar pessoas que se dizem de Deus, mas não têm nada de Deus. A palavra do Senhor, que permanece para sempre, tem sido usada para enriquecimentos, tem sido usada para que ame seja adorado, tem sido usada para que os pobres fiquem mais pobres e os ricos fiquem mais ricos. Inventaram uma classe de pastores, uma classe de bispos, uma classe de apóstolos, missionários, que não pertencem à palavra de Deus. Eles não pregam para mostrar o conhecimento da palavra de Deus para as pessoas. Eles pregam para encher os seus cofres, para encher os seus bolsos, para tirar a pouca fé das pessoas que as pessoas têm em Deus e coloque neles, acreditando que deles vai acontecer alguma coisa boa. Amados e queridos amigos, irmãos que pode alcançar este vídeo. A palavra de Deus que permanece para sempre repreende esses homens que se dizem de Deus, desde o Apocalipse até o Gênesis. Desde o Gênesis até o Apocalipse. Estes homens são envergonhados, esses homens são destruídos, as suas pregações têm caído por terra e não há apoio da palavra de Deus para apoiar essas pessoas. Amados e amigos irmãos, nós estamos em um tempo em que o evangelho que foi pregado por Paulo saiu do mundo e entrou pregadores usando a Bíblia, mas falando de si, falando dos seus entendimentos, falando dos seus conhecimentos e sacando para seus bolsos muitos e muitos dinheiros. O livro de Hebreu, no seu capítulo 5, Hebreu capítulo 7, eles aproveitam esses livros para distorcer. Mas veja o que eles não entendem da palavra de Deus e não querem entender. Primeiro vamos para o capítulo 2, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, segundo a palavra que aqui está escrita, na palavra de Deus, que aqui está escrita, diz que Jesus era Deus. Diz que Jesus veio no propósito de mudar a história, destruir a lei, anular os mandamentos e levar
para a vida, para o conhecimento das pessoas, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. De que jeito? Deste jeito. Fazendo-se igual a nós, recebendo, sendo Espírito, sendo Deus, recebendo carne e sangue, para simbolizar a nós, para que pudesse alcançar a morte, para que ele morrendo pudesse ressuscitar. Então esse nome de Jesus foi um nome carnal para fazer este mandamento, para fazer este compromisso, para fazer esta liberdade, dar esta liberdade para o povo, para que o povo tornasse muitos em uma só carne, muitos em um só sangue, muitos em um só conhecimento, em um só ensinamento, em uma só vida, em uma só fé. Jesus Cristo era Deus encarnado, que hoje não existe. Jesus não existe. Eles dizem que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar porque Jesus não existe. A Bíblia diz que Jesus era Deus. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus, ou quando Jesus disse aos apóstolos que ia, os apóstolos pesaram para que Jesus não fosse. E Jesus disse, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então quem vinha era o Espírito Santo e não mais Jesus, porque Jesus era Deus que o ressuscitou e é Deus, permanece para todo sempre. Hoje dizendo que nós hoje somos templos, nós hoje somos morada do Espírito Santo, nós hoje somos a vida de Jesus em cada um de nós. Deus habita em nós, não precisamos de pastor, não precisamos de bispo, não precisamos de apóstolo, todos nós somos iguais, todos nós não precisamos buscar Deus no monte, porque Deus não pode sair de dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo, é só observar o livro de Atos, capítulo 17, diz que, no versículo 24, Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Mas eu quero seguir no livro de Hebreus, no seu capítulo 5, para destruir capítulo 7, no versículo 5 em diante, que diz a palavra do Senhor. E os filhos, e os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lambos de Abraão. Isso não tem nada a ver com nós, porque a palavra do Senhor, que permanece para sempre, nos coloca todos iguais agora. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre. Todos quantos for homem e mulheres e carne, encarnado, em matéria de pessoas, somos um em Cristo Jesus, sem precisar destas contribuições. Deus transformou iguais, Deus mora em nós, Deus vive em nós. Isso não é a palavra de Deus que eles estão tentando passar aí para as pessoas. Eles não são pregadores da palavra de Deus, mas eles são destruidores. Pedro, no seu capítulo, 2 Pedro, né? 2 Pedro, seu capítulo 2, o versículo aqui, primeiro, o tema que diz assim, os falsos mestres, né? Os falsos mestres, veja,
contra a repreensão. Qual é a situação de eles se tornarem falsos mestres, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão em cobertamente heresias e de perdição, heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, né? Trazendo sobre si mesmo repentina perdição, né? Veja o que a palavra do Senhor ela começa a falar aqui no começo do capítulo 2 do livro de 2 a Pedro. Veja o apoio que dá para esses pastores que vendem feijão de R$1.000 para curar coronavírus, que vende toalhinha do sonho, que vende martelo de justiça, que vende terra de Israel, que cobram dízimo, que come Páscoa, que diz que as pessoas têm que se batizar em água, que oram a vida toda para que Deus mate gente. Esses pastores que hoje vivem no Brasil oram a vida toda para que Deus mate pessoas. A palavra de Deus é essa. Também houve entre o povo falsos profetas. Essas pessoas não são verdadeiros profetas. Essas pessoas não são pregadores da palavra de Deus. São falsos profetas. Eles cobram dízimo, eles cobram oferta, eles vendem tudo em nome de Jesus, eles comem Páscoa, eles batizam em água, eles fazem orações e orações nos montes, eles adoram em templo, eles fazem a terra tremer, mas as obras deles são mentirosas e fracas e não praticam a vontade de Deus. Diz, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente, né, heresias de perdição. Né? Veja bem. E negarão o Senhor com os que os resgatou, né? E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2. Muitos surgirão, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha, que aqui diz que muitos seguem esses falsos profetas, esses falsos doutores, esses mestres da lei. E diz que pelos quais seguirá blasfemando o caminho da verdade. E é isso que ele faz. Não há pastor, nem bispo, nem apóstolos levando para as pessoas um conhecimento perfeito, uma pregação verdadeira, dizendo que as pessoas que não dão dízimo
são igual a pé de mandacaru, que não dá sombra e nem dá encosto, dizendo que as pessoas que não dão dízimo são amaldiçoadas, são ladrões, dizendo que as pessoas que não dão dízimo vão para o inferno, dizendo que as pessoas que não dão dízimo não podem nem ir no templo ouvir a eles, porque não vai adiantar, o que interessa para eles é aquele crente que contribui, e assim as pessoas, em vez de receber um conhecimento perfeito da palavra de Deus, as pessoas começam a fracassar, a fraquear nos ensinamentos. E eles não estão nem aí, porque ele diz que aquela pessoa não é importante ouvir eles, porque não contribui com eles. O versículo 3 diz, vem aqui dizendo, né? O versículo 3. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição. Não dormita, né? E a sua perdição não dormita. 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Você está entendendo o que diz a Bíblia aqui no versículo 4? Diz que se Deus não perdoou os anjos, que botou eles nessas prisões e cadeias aí, castigando aí, né? Nessas prisões, pior esses ensinadores, esses mestres, esses doutores, que é desse tempo, desses ensinamentos, né? Os anjos foi mesmo preso aí no tempo aí da Arca de Noé, do acidente que teve da Arca de Noé. Os anjos foram aprisionados aí na terra, até o tempo aí que está determinado, que falou aí, né? Que foi na cruz, né? A partir daí da cruz, eles tiveram a sua sentença cumprida, porque foram destruídos, né? E não existe mais. Versículo 5 diz, não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Né? Então, quer dizer, Deus segurou esse povo que morreram, que não conseguiram se salvar na Arca de Noé. Esses espíritos ficaram aprisionados no inferno, chamado na terra, mas o inferno é a terra. O Hades é na terra. Então esses espíritos ficaram aprisionados aí perto de seus corpos até a vinda de Jesus. Depois teve de esperar mais 33 anos. Jesus morre aos 33 anos de vida e vai ao inferno para salvar esses espíritos, levando esses espíritos para Deus e destruindo aí esses outros anjos desobedientes que desobedeceu aí junto com o diabo, dando a destruição, a sentença da destruição para esses diabos, para esses demônios, que não existem nem demônio nem diabo, foi destruído
por Jesus Cristo naquele dia da cruz, na sua morte, quando ele ressuscitou, ele deu vida para os espíritos das pessoas e deu destruição para esses anjos e chamados de demônios, e para esse anjo chamado diabo foi destruído naquele tempo e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinza, né? E pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, né? Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, da vida dissoluta dos homens abomináveis. É o que a palavra de Deus diz. Se observarmos, aqui eu venho até o versículo 7, se observarmos estas palavras que está sendo pregada da palavra de Deus, nenhuma palavra dessa concorda com o que os pastores dizem. Os pastores não querem entender a mensagem da palavra de Deus. Os pastores querem dinheiro, os pastores eles vão ouvir isso aqui e vão dizer que nós somos hipócritas, que nós somos mentirosos, né? Mas os pastores, eles não buscam ensinar a verdade, eles tentam. Veja o capítulo 5 de Gálatas. Todos vocês que vão estar escutando esse vídeo precisam ver o capítulo 5 do livro de Gálatas. Nós estamos no livro de Gálatas, já está aqui, o versículo 6, capítulo 5, versículo 1. Veja se tem alguma coisa para pastor. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Observe, os pastores e bispos e apóstolos estão colocando todas as pessoas que querem ouvir a eles, que querem servir a eles, debaixo de jugo de servidão. Porque você tem de dar dízimo, você tem de dar oferta, você tem de vender o que você tem para dar a eles, você tem de estar de joelho nos montes, nos templos, e as pessoas estão em vez de estar com temor a Deus, está com medo, né? Porque é conhecido como ladrão. Você vai lá e não contribui, é conhecido como ladrão. O versículo 2 diz: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E quem conhece o que é circuncisão? Só quem lê Bíblia, né? A circuncisão são os 613 pontos da lei de Moisés, que era seguido por todas aquelas pessoas que se identificavam filhos de Jacó. Todos aqueles que se identificavam filhos de Jacó, aquelas tribos, 12 tribos, viviam estes mandamentos de 613 pontos da lei de Moisés para crescerem e viverem para todo sempre, até que Jesus veio e morreu e conseguiu colocar um ponto final nesses ensinamentos, nessa maneira de obedecer, nessa maneira de conhecer, para que a palavra de Deus deixasse de ser pura lei,
mas permanecesse pela graça, para que todos fossem filhos de Deus no Espírito, para que a palavra de Deus pudesse alcançar a todos, pobres, ricos, e não importa a qualidade, foi pessoas, Deus toma posse aí de todas as vidas, porque agora Jesus, com a sua morte, transforma todos nós em uma só carne, em um só espírito, em uma só vida, em uma só fé, e que com certeza ele não faz exceção de pessoas. Ele diz que nós somos o templo e morada do seu Espírito Santo. E aqui diz aí, e de novo, protesto a todo homem que se deixardes circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Né? Está obrigado a guardar toda a lei, se deixar circuncidar. Amigos, circuncidar. Está obrigado a guardar toda a lei, avortar de novo. Mas isso é um mandamento que, se voltasse a guardar toda a lei, era os judeus. Nós nunca participamos, que nós somos gentios, nunca participamos, mesmo no tempo dos dízimos, do tempo que era viva, os israelitas, o pessoal que se dizia filho de Jacó, mesmo no tempo que eles eram vivos, nós era conhecidos como gentio e nós não participávamos do grupo de dar dízimo, de dar oferta, de queimar nada em monte. Nós éramos conhecidos como pessoas sem Deus. Deus era sem Deus no mundo, nós éramos sem Deus no mundo. Deus não habitava no meio de nós e nós vivíamos uma vida solta, sem fazer nenhum mandamento dos 613 planos da lei de Moisés para sobreviver. A palavra de Deus que permanece para sempre, no versículo 5 diz, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Né? Quer dizer, esses pessoal aqui da lei de Moisés, esses judeus, diz que porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Né? Então, quer dizer, aqueles aguardavam a morte de Jesus para que viesse a justiça da fé, né? Para que eles pudessem viver sem dar dízimo, sem dar oferta, sem participar de nada, né? Para a salvação. Pode dar oferta? Pode. Não, porque se não der, se der, está abençoado. Se não der, está amaldiçoado. Isso aí tem que acabar, porque isso não é verdade. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Ninguém vê isso nos pastores, né? Qual é o pastor que tem caridade, que tem amor, que tem misericórdia das pessoas para fazer com que as pessoas... Cadê os conjuntos que esses pastores, como o da Mundial, como o da Universal, como o da Assembleia de Deus, como o da Vitória em Cristo, cadê a combinação deles de se juntar, já que a riqueza deles é tirada do dinheiro dos pobres? Eles se aposentam com o dinheiro pegado de dízimo de pessoas pobres. Contribuição, eles fizeram um jeito, um plano e se aposentam com isso. E ficam milionários, comendo a vida toda de dinheiro de pobre. Mas ninguém sabe onde eles construíram uma delegacia, ninguém sabe onde eles construíram um conjunto para pobre, ninguém sabe onde eles construíram um colégio, ninguém sabe onde eles construíram uma creche, ninguém sabe onde eles
fizeram nem ao menos um parque de brinquedo para que as crianças possam brincar tranquilamente, sem se preocupar. Mas é a vida toda acusando as pessoas, se as pessoas não der dízimo, se as pessoas não contribuir, estão roubando a Deus, estão ladrando, estão amaldiçoadas, mas esse dinheiro cai na mão deles, eles vão comprar avião, vão comprar carro, vão comprar fazenda. Aí para eles gastar o dinheiro do pobre não há maldição. A maldição é só para o pobre dar a eles. Se o pobre não dá a eles, está amaldiçoado. Mas se eles não fazem a casa de outros pobres, eles não contribuem, não faz uma quadra de esporte para as crianças, não faz um colégio para as crianças, não faz uma delegacia para o movimento do povo, não faz uma contribuição para alguma empresa que tem criança, não faz. Mas tudo é ver a nós. E quando as pessoas não dão, está amaldiçoada. E quando as pessoas dão, está abençoada. E assim as pessoas vivem torcendo para que não leve nome de ser amaldiçoados. O livro de Gálatas, no capítulo 2, diz: Gálatas capítulo 2, acho que não é. Capítulo 1, vamos ver. Gálatas capítulo 1, no versículo 6 diz: Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vem até o versículo 7. O que é que esses pastores, bispos e apóstolos estão fazendo? Transtornando o evangelho de Cristo. É tanto que estão transtornando o evangelho de Cristo que no livro de Mateus, no seu capítulo 7, no versículo 22, diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônio? Em seu nome não curamos os enfermos? Em seu nome não fizemos muita maravilha? Jesus disse que vai dizer assim: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. E pode crer, tudo que está sendo pregado desses pastores, desses bispos, desses apóstolos, desses missionários, é iniquidade. Iniquidade significa é mentira. Mentira significa que eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro, para lucro, para ser abençoado agora aqui na terra com as custas dos pobres. Veja que diz mais, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Anátema significa amaldiçoado. Veja que Deus não está feliz com as pregações desses pastores. Veja que Deus não está feliz com as pregações desses bispos. Veja que Deus não está feliz com as pregações desses missionários, desses apóstolos que pregam no Brasil. Eles têm massacrado a Bíblia, têm massacrado a palavra de Deus e têm feito coisas terríveis. O que tem de pessoa enganada, dizendo que está servindo a Deus,
não está no gibi. E essas pessoas precisam saber a verdade. Mas para saber a verdade, elas têm de ir no YouTube e começarem a ouvir a verdade do Evangelho. Então, é isso que eu ia pregar. E vou encerrar o vídeo dizendo: ninguém é mais amaldiçoado no espírito. As pessoas não é mais pecadora no espírito. Todas as pessoas são salvas no espírito. Todas as pessoas são abençoadas no espírito. Todas as pessoas já estão com Cristo no espírito. O arrebatamento já aconteceu. Todo mundo já está com Cristo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo e não podemos desacreditar na Bíblia para acreditar em pastores, ou em bispo, ou em apóstolo, ou em missionário. Nós somos a casa de Deus. Deus habita em nós. Isso é a verdade do Evangelho que os pastores negaram por muito tempo. E eles vão perder todos os povos, mas não vão querer voltar porque isso é um osso muito bom. Enquanto eles estiverem nesse osso, eles não trabalham. E isso é o que faz eles mentirem até o fim da vida deles, sem dizer a verdade. Eu agradeço a oportunidade a nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.